Tereza, você estava falando aqui, eu estava lembrando, né, de uma discussão que teve aí na esquerda, né, e na extrema esquerda, sobre. Eu lembro, né, que quando teve aqueles movimentos ali de 2013, né, aquelas jornadas de junho, muita gente da extrema esquerda falava, né, que o Lula prejudicava, né, a classe trabalhadora, porque impedia, como ele era conciliador, como ele não colocava uma perspectiva de transformação social, que ele acabava prejudicando a classe trabalhadora. E que se o PT e o Lula saíssem de cena, essa extrema esquerda poderia avançar e ocupar esse espaço, fazendo uma leitura bem simplista, né? E eu cheguei a ver pessoas da extrema esquerda que falaram que se o Bolsonaro ganhasse as eleições, seria até melhor para a luta de classe, porque iria agudizar, né, esse processo, né, de consciência dos trabalhadores. Então, você viu que havia um erro fulcral aí nessa avaliação, né, um erro gigantesco nessa avaliação. Primeiro, de que um governo de extrema-direita iria ajudar o processo de consciência e luta da classe trabalhadora, o que uma coisa não tem nada a ver com a outra, né? Ou seja, não tem uma correlação. Ao contrário, um governo de extrema-direita é a expressão de um processo de conservadorismo da sociedade, né? De atraso na concepção de mundo, de valores e tal. E também uma coisa que vem sendo discutida desde Sócrates, né? Ou seja, na filosofia, há mais de, vamos dizer assim, 500 anos antes de Cristo, que seria se essas competências políticas, essa desenvoltura que alguém tem na política, se isso é uma ciência, né? E, portanto, pudesse ser transmitida, né? Por exemplo, vamos pegar aqui grandes líderes políticos, né? Fidel Castro, o próprio Lula, Lenin, Mao Tse-tung, Winston Churchill. Então, se essas competências políticas poderiam, para não falar só de grandes líderes da esquerda, né? Tivemos grandes líderes também da direita, né? Da extrema-direita, se essas competências políticas é uma ciência e se poderia, né, ser transmitida. Ou seja, se esse líder político poderia ensinar essa sua competência política e fazer um sucessor, né? E a conclusão, né, surpreendentemente, de Sócrates é que essas competências práticas não se trata de uma ciência e, portanto, não poderia, né, ser transmitida. Então, essa questão que a extrema esquerda coloca da retirada de cena do Lula para que elas possam crescer é muito sintomática da precarização intelectual dessa própria extrema esquerda, né, que acredita que uma questão tão simplória como essa iria surtir resultado, né? Ou seja, explica muito mais por que muitas vezes essa extrema esquerda se constitui num gueto, né? Ou seja, totalmente isolado, não consegue ter uma praxis minimamente ali revolucionária e acaba se constituindo num gueto, né? Porque se você é capaz de uma formulação assim, né, tão simplória, ou seja, que a retirada de cena do Lula, do Partido dos Trabalhadores, negando, né, a própria questão histórica do Lula, do Partido dos Trabalhadores, a sua inserção nos movimentos sociais e nas lutas populares, porque isso aí eles não têm esse espaço na sociedade como uma dádiva dos céus, né? Isso é fruto de um trabalho, né? E aí essa extrema esquerda, ao teorizar que o Lula deveria sair de cena para que essa
extrema esquerda pudesse ocupar esse espaço, acaba como compreendendo o processo político como uma dádiva dos céus, né? Ou seja, uma coisa assim, altamente idealista ou metafísica, porque a simples retirada do Lula e do PT iria propiciar, né? O raciocínio me parece que seja esse, já que o Lula é de esquerda ou de centro-esquerda, o PT iria abrir um espaço para que essas forças mais de esquerda radical ocupassem. Então, primeiro é esse registro aí que eu gostaria de fazer. E o segundo é que estamos diante desse dilema, né? Ou seja, o Lula conseguiu, né, ganhar as eleições do Bolsonaro. Acho que hoje é pacífico aí na ciência política brasileira que apenas ele conseguiria ganhar essas eleições do Bolsonaro, né? E nós estamos aí, como não é uma ciência, então não está colocado que o Lula consiga fazer um sucessor. Então a única coisa que estaria colocada seria a reeleição do Lula, né? Então a questão é possível que o Lula tenha condições físicas, até pela idade, de uma reeleição em 2026, né? Então seria uma outra questão que eu queria te ouvir também, debater com você. E aí você vê, tanto que não é uma ciência, que, por exemplo, Lenin não conseguiu fazer um sucessor, né? Para os fãs de Stalin, poderia ser dito que o sucessor de Lenin foi Stalin. Então você teria que dizer que Stalin não soube fazer um sucessor, né? Então você também chegaria a essa questão, e até para uma questão daqueles que acreditam e lutam pela Revolução Brasileira, né? Seria a constatação que ainda não nasceu o líder da Revolução Brasileira, né? Ou seja, esse líder processo, né? Queria te ouvir um pouco isso. Eu tenho certeza que eu estou te provocando, porque eu tenho certeza que você já ouviu isso na sua vida, ou seja, você já ouviu de alguém da extrema esquerda, né, que o pior para a classe trabalhadora brasileira, em que pese, né, ser um raciocínio até surreal, né? Que foi a ascensão do PT e do Lula, porque impediu um processo de transformação mais radical da sociedade brasileira. Como é que você... E a gente agora vê o Lula aí conseguindo fazer tanta coisa, né? Ou seja, é uma questão bem relevante, aí, bem importante, porque se você desvaloriza aí tudo aquilo que o Lula é capaz de fazer de benefício para a sociedade brasileira, em todas as áreas, desde da questão econômica. Agora nós estamos aí com 3% de crescimento do PIB, né? Quer dizer, já o primeiro ano do governo Lula, que ele teve que pegar um governo totalmente destruído, uma economia totalmente destruída, todo mundo falando que não ia ter como e tal. Contrariando todas as avaliações no mercado, o Brasil consegue ter um crescimento do PIB de 3%. Já se fala do milagre do crescimento. As avaliações é que o Brasil vai bombar. Tem o PAC, né? Nós vamos ler essa notícia aqui. O Lula nomeia para ministro do Supremo Tribunal Federal, Flávio Dino. Eu vi a declaração dele falando: vocês não sabem a alegria que eu tenho do Flávio Dino, de um comunista ter chegado ao Supremo Tribunal Federal. Em que pese isso ser apenas um rótulo, né, Tereza? Nós sabemos, né, que essa coisa de rotular alguém de comunista, ou socialista, ou capitalista, ou liberal é apenas um rótulo. O que vai definir é a praxe política, né? Porque a pessoa pode ter um rótulo de comunista e ter uma fala ali liberal, né? Defender as instituições liberais. Então, em que pese a gente saber isso, mas isso coloca um processo civilizatório de avanço de liberdades democráticas num outro patamar bem diferente do que a gente, né? E até pelo fato da extrema-direita
ter tentado colocar esse espectro, né, do comunismo, que isso é mais um fantasma hoje, né? A extrema-direita é uma força real de poder, é uma alternativa real de poder, enquanto o comunismo é apenas um fantasma, não é uma alternativa real de poder. Já foi. Quando Lenin fez a Revolução de 17, o comunismo despontou no mundo como uma força, né? Uma força capaz de, como ocorreu, né, ali na parte, né, da Europa, né, da Europa Oriental, ocorreu, né? Depois veio a China e outras experiências, mas hoje é muito mais um fantasma do que uma força real de poder, pelo menos aqui no Brasil, né? E no Ocidente de maneira geral.